Jornalista da USP fala sobre clickbait nas notícias? E clickbait, porque hoje na internet você tem que botar, quanto mais sensacionalista o título, mais as pessoas vão clicar. Mas a ciência, como você falou, tem uma responsabilidade, tem que tomar um cuidado. A gente vê mídias que não tomam muito esse cuidado. Pega uma pesquisa, faz um título sensacionalista que até acaba queimando um pouco a ciência, porque aquele título não é verdade. Foi só feito para a pessoa, nossa, ir atrás, e isso acaba queimando um pouco a imagem de uma coisa que não era para ser queimada. Né? Acho que... Bom, depende. Acho que queima também o jornalista, queima a mídia, mas não necessariamente. Queima mesmo? Eu não sei se... Sabe por que eu acho que não queima, não? Sabe por quê? Porque hoje todos os grandes jornais fazem clickbait. Dos mais descarados possíveis. Então todo mundo aí, né? Claramente a população vai saber que aquilo tá errado, então ele vai levar aquilo como se fosse... como se estivesse certo, não vai prejudicar a imagem. Tipo, tem alguns jornais, que eu não vou falar o nome, somente um site de um jornal que vive publicando uns clickbait horrorosos ultimamente. Chama sensacionalista, né? Eles afirmam que papai, uma coisa assim. Da NASA descobrem. Um grupo famoso, assim, grande. Sabe? Vai que eu preciso pedir emprego lá um dia, né, Talvez, gente? vai saber, né? É um universo de pessoas, né? Assim, e você vê que, assim, que muita coisa... é coisa que chegou enlatado de agência. Ou às vezes é um release que eles traduziram mal e porcamente. E aí, por algum motivo, editaram de algum jeito que te chamasse mais atenção. Então, tem muita coisa ruim mesmo, assim. Não sei o que fazer sobre isso. Não sei se era pra dar uma solução. Não, eu acho que não era. Nunca. Eu queria falar sobre clickbait rapidamente. Eu acho que assim, ó. Existe clickbait e clickbait. Você fazer uma chamada que chama a atenção da pessoa e entregar aquilo no seu texto ou no seu vídeo, eu não vejo grandes problemas naquilo. Então, desde que você seja responsável em relação àquilo que você está entregando. O grande problema do clickbait, na verdade, por quê? Porque a gente está num mundo em que agora à noite tem 15 lives passando ao mesmo tempo e você tem que chamar a atenção, principalmente porque você precisa do clique, por isso que chama clickbait, para você conseguir ter acesso. Inclusive, o título da minha live hoje é Aula de Clickbait aqui. O maior problema que eu vejo no clickbait é quando o clickbait ele te promete alguma coisa e não vai entregar, ou aquela informação não é verdadeira. Então, e aí a gente entra na questão da desonestidade intelectual de talvez quem está escrevendo aquilo. Porque no jornalismo, geralmente, a manchete ou a chamada, ela não é uma pergunta. Por exemplo, você fala, um vídeo no YouTube, você faz uma pergunta, você leva a pessoa a pensar outra coisa, mas depois você conta a verdade. Sim. Mas... Tem até um estudo que é assim, ó. Toda vez que um vídeo faz uma pergunta, a resposta é não. No jornalismo, você imagina que a gente até faz, assim, umas perguntas para deixar as pessoas meio curiosas, mas não pode ser totalmente o oposto do que vem depois, né? Porque, ainda mais porque as pessoas leem a chamada e tal. E são estratégias, inclusive, que o jornalismo deve discutir de como chamar a atenção das pessoas para lerem aquilo. Sim, a gente precisa. A gente isso, já mudou bastante o jeito que a gente faz as coisas, pensando em tudo, pensando em redes sociais, que pode parecer que tá aí pra sempre, gente, mas redes sociais tiveram um começo, vocês que já nasceram. Ninguém sabia o que é. Tinha jornalismo antes das redes sociais, a gente fazia de um jeito, e tinha o negócio do Google classificar também os seus títulos e tal, porque a pessoa vai ver, tipo, num jornal, a pessoa vê um título lá num jornal impresso, e daí ela olha assim, e às vezes tem um textinho embaixo, né? Ela já sabe mais ou menos do que se trata. Agora, na internet, às vezes a pessoa só vê a chamada, você tem que, se você quiser ser clicado, você tem que botar alguma coisa interessante ali. Sim. Tem coisa que não tem quase nada interessante pra colocar. Daí a gente deve ser difícil. Mas também tem um outro problema aí. Ó, chat, um bom questionamento aqui. Ao mesmo tempo em que o jornalismo tem o desafio de fazer as pessoas clicarem na notícia, eles têm um desafio 2, que esse talvez seja o problema, que é, muitas vezes eles precisam de uma notícia que ela não rende muito. Então, tipo assim, ele precisa transformar uma notícia que é muito simples num texto de 500 caracteres, tá? Porque num texto de 500 caracteres vai caber mais propaganda e tal. Isso também ferra, porque não cabe ali. Então, também tem esse desafio, né, de fazer as pessoas clicarem e lerem um texto que foi feito só pra render, e não pra dar uma informação do tamanho que ela tem que ter. Difícil fazer o título. Aí a gente fica Deve ser um desafio, né? assim, né? Competir com outras mídias, que, né? Tipo isso, esporte, fofoca, assim.
botar uma notícia de ciência para que tenha relevância, as pessoas gostem, que é uma coisa importante, mas é chamar atenção. Você sabe que, assim, saúde o pessoal consome muito. É muito forte. Porque é muito assim, é o meu uso pessoal da informação, que também não deveria ser, porque usar o jornalismo de saúde para tomar uma decisão em relação a você. Porque eu tava até conversando com isso. Tem gente que acha que, por exemplo, o jornalismo de saúde não deve nem noticiar pesquisas que ainda são só com animais. Eu já não penso tão radical assim. Acho que não, acho que tem... Cara, eu acho que o jornalismo de saúde talvez seja um dos poucos braços que aproxima as pessoas do pensamento científico, do que tá acontecendo no mundo, tá ligado? Eu acho que o jornalismo científico ajuda, inclusive, as pessoas a não tomarem decisões idiotas. Lembra do caso dos pugs, lá do laboratório que a galera invadiu? Que foi só naquela época que que boa parte das pessoas descobriram como é que funciona a indústria, né? Como é que funciona o lance de testes, que as pessoas achavam que isso não acontecia mais de jeito nenhum, né? Então foi... Isso, os Beagles. Então foi um momento que foi útil nesse sentido para as pessoas entenderem como é que funciona pesquisa científica. Então eu acho que tem que ter. Até porque também, vamos lembrar, né, gente? Ao ver muitas vezes sobre como um tratamento de saúde funciona, eu vou saber se aquele médico que tá me atendendo de um jeito minimamente decente ou ele tá só me ignorando, só fazendo assim. Ah, vai lá, faz os exames, faz o exame tal, ou nem te olha direito. É quando eu pareio os atendimentos, tá ligado? Sim, eu acho que pode noticiar, dar o devido peso, mas tem gente que acha da divulgação científica que não, porque as pessoas elas sempre usam aquilo como receita, né? Como se fosse assim a partir de agora eu posso fazer vou fazer isso, ou então já tem a cura pra isso, ou já... mas aí que tá. Eu acho que o problema é quando os bons divulgadores científicos não fazem, porque os maus estão sempre fazendo. Eu vou dar exemplo pra vocês que eu acho que é um exemplo positivo de um blog legal. O blog do Drauzio Varela. Explica as coisas de um jeito maneiro, de um jeito legal, dá uns certos posicionamentos pra ajudar as pessoas a elucidarem algumas coisas. É um jeito legal de fazer. O problema é que os bons não fazem só os maus, aí fode. Tá chegando a cura pra tal coisa, mas na verdade foi uma pesquisa ali com camundongos aí. É interessante isso. Eu tenho, por percepção, é porque a gente lê muitos comentários que as pessoas fazem e as perguntas que a gente recebe, muitas vezes derivam eventualmente de alguma matéria que, enfim, dá a entender uma coisa e etc. Não passou pela minha cabeça dizer para não noticiar coisas assim, né? Tipo, não, ainda está em fase experimental, não em humanos e tal. Mas, na fase pré-clínica, né? Mas, ao mesmo tempo, como contornar isso? Né? Sei lá, talvez deixar no título, assim, da matéria, assim, diz, sei lá, ainda em fase de testes. Eu sempre tento colocar em animais, não é que todo mundo vai entender, porque esse assim, é o problema, as pessoas não é todo mundo que entende como funciona a ciência aqui em animais, mas a gente coloca, tudo bem. Mas de novo, aí é só explicar como é que funciona. Gente, a fórmula do jornalismo. Ó, vamos lá. Croqui, olha que palavra bonita, um croqui de uma notícia. Vem aí a cura do câncer? Pã! Headline. Aí, ó, cientistas da Universidade Papapós estão testando um novo tratamento que pode ser a cura pode ser encontrada. Como é que ele funciona? Funciona fazendo desse jeito. Porque deve... E piriri pararó. Como funciona o desenvolvimento de um medicamento? Como, por exemplo, assim foi desenvolvido o medicamento tal. Desse jeito. Não é difícil não, pô. A gente também não vai resolver o problema de educação científica do Brasil, né? Se a gente quer noticiar uma coisa que assim, é uma coisa promissora e tal, tudo bem, tá em animais ainda. Eu tento deixar em destaque logo. Eu posso fazer isso no jornal da USP, que eu não dependo de... Assim, é claro que a gente tem que ser lido, mas não dependo tanto de cliques para sobreviver. Mas tem uns veículos que, assim, você não vai colocar que é pesquisa em animais logo na chamada. Porque senão ninguém vai ler. E aí você vai colocar logo a cura pro câncer, que é o que acontece sempre. E aí você não vai... Mas aí quem faz isso não são vocês, é o veículo de jornalismo. E aí é o padrão ético deles.
Vai falar que é demais. Você tem que ficar meio no meio termo, assim. Eu não julgo tanto, assim, os colegas que trabalham em outros, porque é difícil. Tem uma coisa que a gente tá meio que estabelecendo aqui no Três Elementos, é que a gente nunca pega um problema desse, que é um problema amplo, e a gente individualiza no colega jornalista, ou no colega professor, ou no colega médico. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que falta um funilzinho de conteúdo, porque aí vamos lá, olha só. Se você é o jornal da USP, beleza, você não tem um compromisso com clickbait, de certo modo igual um jornal grande local, então você vai escrever do jeito que você quiser. Claro, de um jeito que uma pessoa, né, minimamente capaz de ler consiga entender. Beleza, o jornal lá, o G1, o Extra, vai noticiar isso, e é claro que, olha só, o mesmo jornal que noticia a fofoquinha, ao divulgar uma informação científica, é natural que ele tenha um clique mais baixo. O problema é se você se balizar por isso. Só que, mesmo assim, quando a pessoa lê essa notícia lá no jornal de fofoquinha e que ela tiver curiosidade de ver de onde vem a notícia, você vai ser a pessoa que vai noticiar do jeito que você acha correto, né? De um jeito que seja legal, interessante. É claro que os cientistas precisam de assessoria de imprensa para fazer isso, né? Mas tem caminho, pô, né? O problema é que eu acredito que acontece é os caras acharem que a notícia sobre a descoberta de uma pesquisa nova vai ter tanto clique no Brasil quanto a separação do Belo e da Graciane. Aí não vai, aí vocês estão malucos. Eu acho que o problema é a comparação, estão comparando números errados. Que tá ali garantindo o seu salário e fazendo o trabalho dele. Então a gente tem um sistema que precisa melhorar e que precisa entender que tem que ter responsabilidade em relação a isso. Tá aí.